Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 1º de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar distribuindo 2 promocodes de 24 horas de acesso premium ao Crunchyroll, que é tipo um Netflix, só que voltado para animes. Quem deu esses 2 códigos foi o nosso ouvinte Cauê Souza, e o primeiro começa com a letra Z de zebra e o segundo código começa com a letra M de matinal. Então deixa essas 2 letras anotadas aí e fica de olho hoje ao longo do dia no meu Twitter, que é lá que eu vou publicar o resto. O link pro meu Twitter, que é MVC Mendes, e o link de resgate lá no site do Crunchyroll estão aqui na descrição. Muito obrigado ao Cauê Souza pelos códigos e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, e já que eu citei a Netflix, deixa eu comentar que ontem a empresa anunciou que decidiu interromper as gravações da última temporada de House of Cards. Essa notícia veio menos de um dia depois deles terem anunciado que essa ia ser a última temporada da série, e ontem de manhã, as equipes de produção e o elenco também foram avisados que a coisa toda vai ficar parada ali até segunda ordem, até que a empresa decida o que vai fazer com o Kevin Spacey. E já que o assunto é confusão, deixa eu comentar que o Facebook, o Twitter e o Google vão assumir para o governo americano que o estrago lá que os russos causaram na eleição para presidente foi maior do que eles tinham admitido inicialmente. As 3 empresas estão no processo de investigação lá feito pelo Congresso americano e vão confirmar que os russos veicularam campanhas de desinformação que atingiram lá centenas de milhões de usuários americanos. O Facebook, por exemplo, vai comentar que 126 milhões de americanos viram os conteúdos falsos criados pelos russos. O Google vai dizer que os russos criaram 18 canais do YouTube e fizeram mais de 1.100 vídeos, enquanto o Twitter vai confirmar que identificou mais de 2.700 contas falsas, todas elas ligadas lá à campanha que acabou conseguindo eleger o Trump. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que pintou um bug meio estranho ontem lá no Google Docs que bloqueou os documentos da galera por uma suposta violação dos termos de uso da plataforma. Na maioria dos casos, esses documentos bloqueados eram documentos compartilhados, mas que não violavam regra nenhuma e traziam lá conteúdos de trabalho, do dia a dia da galera. Por conta desse bug, essas pessoas ficaram trancadas ali para fora dos próprios documentos e, comentando o problema, o Google falou que está correndo para consertar a falha e vai comentar mais sobre ela quando eles puderem. E ainda sobre a empresa, ontem ela anunciou um kit para o Hangouts chamado Hangouts Meet. Esse kit custa $2.000, é composto por uma câmera 4K, um controle touchscreen, um alto-falante com microfone embutido e um Chromebox feito pela Asus para comandar a coisa toda. E assim como o próprio Hangouts hoje em dia, ele é voltado lá para o mercado corporativo, fazendo o papel da solução do Google para concorrer, sobretudo com o Skype. E enquanto isso, no Instagram, ontem a rede deu mais um passo para tentar fazer mais gente começar a ver as Instagram Stories. A partir de agora, a rede vai começar a mostrar uns previews ali das histórias das contas que o usuário segue, vai inserir esses conteúdos no meio da timeline da galera, ao invés de só deixar as bolotas lá das Stories na parte de cima da interface. E ainda sobre o Instagram, a rede está testando uma ferramenta de stop motion, que é aquele estilo de animação tipo dos filmes do Tim Burton, que vai mexendo ali a cena, quadro a quadro. Nesse teste tem um pessoal conseguindo capturar uma série de fotos e depois transformar isso num GIF, e em seguida dá para publicar o resultado lá nas Instagram Stories. Perguntado sobre isso pelo The Verge, o Instagram confirmou que está fazendo esses testes, mas não quis comentar sobre a possibilidade de chegar para todo mundo. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que ontem o LinkedIn ganhou aquela integração maior com Outlook.com que eu cheguei a comentar dia desses, que estava para acontecer. Com essa novidade, o pessoal consegue agora ver direto ali no e-mail um contexto maior do remetente, com direito à imagem de perfil, insights e ao histórico profissional que a pessoa tem lá no LinkedIn. E ainda sobre a Microsoft, que é a dona do LinkedIn, ontem ela marcou para dezembro o lançamento do Surface Pro com suporte à rede de dados LTE. Esse anúncio foi feito pelo executivo Panos Panay no evento Future Decoded da Microsoft lá em Londres, e o modelo mais barato, com Intel i5, 128 GB de espaço SSD e 4 GB de RAM, vai custar $1.150. Seguindo com as notícias sobre a Microsoft, ontem ela divulgou que o período grátis lá de atualização do Windows 10 vai acabar dia 31 de dezembro. Na verdade, esse período grátis já tinha acabado, mas a Microsoft deu uma espécie de colher de chá para quem usa lá as tecnologias e recursos de acessibilidade, e é esse modo de atualização
atualização de graça que está com os dias contados e acaba no fim do mês que vem. E por último, sobre a Microsoft, ontem a executiva Julie Larson Green anunciou que está deixando a empresa depois de 25 anos. Durante esse tempo, ela trabalhou em vários projetos importantes, sobretudo ali no desenvolvimento do Office e do Windows, e comentando a decisão, ela falou que chegou a hora de buscar novos desafios para desenvolver novas equipes talentosas e produtos com foco na experiência do usuário. E agora o assunto é a Nintendo, que disse que o jogo Super Mario Run não lucrou tanto quanto eles esperavam. Na verdade, a frase exata foi que o jogo ainda não atingiu um nível aceitável de lucro, mas obviamente eles não falaram quais números são esses, né? A empresa só falou que o jogo já foi baixado coisa de 200 milhões de vezes, sendo que 90% disso aconteceu fora do Japão. E já que eu tô falando sobre números e resultados, deixa eu comentar que a Samsung divulgou o relatório do trimestre fiscal mais recente. Ela teve um faturamento de 55 milhões de dólares, 30% a mais ano sobre ano, e triplicou o lucro, que ficou ali pertinho dos 13 bilhões de dólares. De acordo com a empresa, a maior responsável por esse resultado foi a divisão de chips e processadores, que gerou sozinha ali 17 bilhões em faturamento e quase 9 bilhões em lucro. Já quando o assunto é a divisão de telefones, as vendas aumentaram 23%, mas o lucro caiu 6% em comparação com o trimestre passado. E ainda sobre a Samsung, ontem a empresa anunciou que vai contar com 3 CEOs para substituir o Kwon Ho-yoon, que é o atual líder da companhia. Esses 3 novos CEOs vão comandar 3 partes diferentes da empresa, que são a divisão de componentes, a divisão de eletrônicos voltados para o consumidor final e a divisão móvel e de TI. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela lançou para todo mundo lá na Play Store o navegador próprio que ela inclui lá nos aparelhos Android que ela fabrica. Esse navegador, chamado Samsung Internet Browser, roda em aparelhos Android a partir da versão Lollipop, que é a 5.0, e conta com bloqueador de rastreamento de publicidade. E por último, sobre a Samsung, parece que a empresa vai abrir lá uma central de atendimento tipo a Genius Bar das lojas da Apple, só que nos escritórios de coworking da rede WeWork lá nos Estados Unidos. De acordo com a Fast Company, as empresas já fecharam um contrato para viabilizar essa parceria em 3 unidades da WeWork nos Estados Unidos ainda nesse mês, e o funcionamento da coisa toda é bem legal. A ideia é essencialmente que o pessoal passe lá uma manhã, uma tarde ou um dia inteiro na WeWork enquanto a Samsung arruma um celular, por exemplo, o que é um jeito bem bacana de otimizar esse tempo de espera. E agora o assunto é a Apple, que barrou uma atualização do aplicativo Astro HQ de edição de imagens por conta de um recurso meio criativo demais que eles fizeram na versão do app para iPad. Dia desses eles mostraram que tinham transformado a câmera do iPad num botão, que chamava ali um menu complementar, que é uma ideia bem bacana, só que parece que a Apple não gostou muito dessa história. Ela disse que esse recurso usa o sistema de um jeito diferente do objetivo original e que isso vai contra as regras da App Store. Uma pena. E ainda sobre a empresa, ontem ela liberou para todo mundo o iOS 11.1, tvOS 11.1, watchOS 4.1 e a nova versão do macOS High Sierra. Em especial, o iOS 11 traz lá correções de bugs, tem quase 100 novos emojis e devolve o recurso de acessar o multitarefa pelo 3D Touch, então se você tem um iPhone acho que vale a pena instalar. E ainda sobre a Apple, a empresa reconheceu um problema no Apple Watch Série 3 sem LTE que faz umas faixinhas pretas aparecerem lá no canto do display. De acordo com o site 9to5Mac, a instrução da Apple é de substituir o relógio de quem chegar com esse problema na loja, na assistência técnica. Seguindo com as notícias sobre a Apple, um executivo da empresa falou que ela nunca considerou a possibilidade de embutir o Touch ID lá embaixo da tela do iPhone X e nem de colocar o sensor na parte de trás do aparelho. Esses foram 2 rumores que passaram boa parte do último ano estampando ali os sites de tecnologia mundo afora, mas ele falou que eles nem cogitaram a possibilidade de fazer isso, senão a existência lá do Face ID nem faria sentido. E já que o assunto é o iPhone X, deixa eu comentar que ontem surgiram inúmeros reviews e matérias de primeiras impressões a respeito do aparelho. Eu deixei aqui na descrição o caminho para um post lá do Mac Rumors que lista mais de 20 links sobre o iPhone X e também deixei o link para um vídeo que o Mashable fez para testar a segurança do Face ID com alguns irmãos gêmeos, que o pessoal tava curioso para ver como funcionava. E fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que apareceram lá no aplicativo da Apple Store os preços oficiais do iPhone X aqui no Brasil. No final das contas, ele vai custar ainda mais caro do que se pensava, e enquanto o modelo de 64GB vai custar R$ 7.000, o modelo de 256GB vai sair por R$ 7.800. Já uma informação que ninguém tem ainda é quando que a Apple pretende lançar o iPhone X por aqui, então o negócio é o pessoal esperar enquanto se conforma com o quanto que eles vão custar.
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos ao... Comecei bem. Os russos causaram Obrigado pela audiência. Bom fim de semana. O cara tá doido, né? Que é feriado amanhã. Mas tem episódio, hein?